Então eu tenho o meu alvéolo, o meu capilar, é uma relação muito próxima existente entre as duas. Eu tenho oxigênio aqui dentro. Muito mais oxigênio dentro do meu alvéolo do que o oxigênio que está passando pelo meu capilar. Concorda? Se eu tenho uma quantidade maior de oxigênio, significa que o oxigênio exerce uma maior pressão do que uma pressão dentro do meu capilar. Sim? Eu não tenho muito mais oxigênio no meu alvéolo, porque eu acabei de inspirar oxigênio, do que o sangue que está passando aqui, que é um sangue chamado venoso, que está vindo para obter esse oxigênio. Dessa maneira, a pressão parcial de oxigênio é maior no alvéolo do que no capilar. De acordo com a lei de Fick, para ocorrer um transporte passivo sem gasto de energia, eu vou ter um transporte da maior pressão parcial desse gás para a menor pressão parcial desse gás. Certo? Sim ou não? Uhum. Ótimo. Bom, então imagina uma outra situação agora, que esse sangue também está passando por esse capilar. E aí vocês concordam que a pressão parcial de CO2 dentro do meu capilar alveolar é maior do que a pressão parcial de CO2 dentro do meu alvéolo? Veja, o meu alvéolo está em contato com a atmosfera, eu não tenho uma baixa concentração de CO2. Quando eu inspiro, eu vou inspirar poucas concentrações de CO2. Então, o transporte de CO2, se ele é diretamente proporcional à diferença de pressão parcial desse gás, ele sempre vai da onde eu tenho a maior pressão parcial para onde eu tenho a menor pressão parcial, tá? Seguindo a lei de Fick. Ok? Pode pegar qualquer outra situação. O meu capilar que está lá na minha célula do fígado, certo? Então eu tenho um capilar sanguíneo que vai levar o quê? Oxigênio para o fígado. Quando esse capilar chega lá, a pressão parcial de oxigênio dentro do meu capilar é maior do que a pressão parcial de oxigênio numa célula hepática. Porque o oxigênio acabou de ser captado no alvéolo, mecanismos de transporte, que nós vamos ver quais são esses mecanismos, vão chegar lá no capilar. Então a pressão parcial de oxigênio no meu capilar hepático é maior do que na minha célula hepática. E o mesmo para o CO2. As minhas células hepáticas estão trabalhando, estão com metabolismo elevado, então estão produzindo CO2, então a pressão parcial de CO2 dentro da minha célula é maior do que a pressão parcial do capilar. Então o transporte vai ser minha célula capilar. Certo? Isso de maneira simples, sem gasto nenhum de energia, sempre na tentativa de atingir o equilíbrio de pressões. Tá? Bom, ele é também diretamente proporcional à área alvéolo capilar. Certo? Eu tenho uma área de alvéolo de 100 metros quadrados em aí 300 milhões de capilares alveolares. Então veja, uma área muito grande. Não é? O que facilita, quanto maior a minha relação alvéolo-capilar, melhor o meu transporte. Não é? Imagina numa situação patológica do enfisema, onde eu tenho destruição de paredes alveolares. O que vai acontecer nessa situação? Eu vou diminuir a relação alvéolo-capilar, portanto a minha área alvéolo-capilar vai estar prejudicada e, portanto, eu vou dificultar o transporte. Por isso, dessa maneira, um transporte é proporcional à área alvéolo-capilar. E esse transporte de gases, ele é inversamente proporcional à espessura do meu tecido. Então, imagina um alvéolo pulmonar onde eu tenho uma concentração aqui de oxigênio, né? Eu tenho o meu capilar, e a relação é muito próxima. Imagina que eu tenho um alvéolo onde eu tenho um aumento da parede do meu alvéolo. Uma situação clássica que acontece um espessamento da parede alveolar é numa situação de pneumonia, não é? Até como uma tentativa do organismo de proteger com que as bactérias possam atingir o sistema cardiovascular. Esse edemaciamento da parede alveolar vai dificultar esse oxigênio que está aqui em percorrer um trajeto. Veja, ele vai ter que percorrer um trajeto muito maior para chegar no sangue. Tá? Então, o aumento da parede alveolar dificulta o transporte. Por isso, o transporte é inversamente proporcional à espessura, no caso aqui que a gente está falando, do meu alvéolo capilar. Tudo bem isso? Tá? Então, esses são
os três objetivos que vão determinar o transporte de gases seguindo a lei de Fick. Tá? Se nós... essa figura, então, representa um pouco o mecanismo de transporte do oxigênio, por exemplo. Tá? Então, é uma figura esquemática que está mostrando o quê? Alvéolo, o ar alveolar, tá certo? Então, o que nós acabamos de inspirar, eu tenho oxigênio aqui dentro. Se vocês lembrarem da primeira aula de fisiologia respiratória, eu comentei que dentro do alvéolo nós temos o quê? Uma película de água, não é? E aí eu tenho uma interface ar e líquido, e aí eu tenho que os pneumócitos tipo 2 secretam o quê? Surfactante para o quê? Reduzir a tensão superficial existente dentro do alvéolo. Então eu tenho sim uma interface de líquido. Portanto, para ocorrer o transporte, os gases, sendo eles oxigênio, CO2 e até o nitrogênio, precisam ser solúveis em água. Caso contrário, eles não vão conseguir fazer o mecanismo de transporte. Então, esse oxigênio dentro do alvéolo, a pressão parcial de oxigênio dentro do alvéolo é maior do que a pressão parcial de oxigênio no meu sangue. Então, ele vai sair do oxigênio do ar alveolar, vai se solubilizar em água, atravessar a membrana alveolar, que é composta basicamente de pneumócitos tipo 1, o espaço intersticial, que é o espaço entre o alvéolo e o capilar, e atravessar a minha única camada de células dos capilares alveolares. E aí ele cai aonde? No sangue. Como ele é solúvel e o plasma é rico em água, ele pode se dissolver em água ou ir para atravessar a hemácia e se ligar na hemoglobina. Tá? Então aqui está mais próximo da realidade como que ocorre esse mecanismo. Então aqui eu tenho um alvéolo, eu tenho ar, uma película de água, as minhas membranas alveolares, pneumócitos tipo 1, meu espaço intersticial, endotélio vascular dos capilares alveolares e o sangue aqui as hemácias passando. Tá? Então esse é o mecanismo, esse é o trajeto por onde oxigênio e CO2 vão transitar. Tá? Lembrando que eles precisam ser solúveis em água, eu tenho uma película de água, e eu tenho que atravessar uma única camada de células dos pneumócitos, o meu espaço intersticial, minha única camada de células vasculares e atingir o sangue. Tá bom? E aí nós temos as hemácias passando por ali, que vão captar esse oxigênio e transportar esse oxigênio para a origem dele, que seria para o destino final dele, que seria as células. Pode repetir as camadas, por favor? Sim. Então aqui eu tenho ar. Estou dentro do meu alvéolo. Você consegue enxergar nessa figura que aqui estou dentro do meu alvéolo? Sim. E aí eu tenho uma película de água. Lembra que tem água dentro do alvéolo, uma camada de água que forma a interface ar e líquido. E aí eu tenho surfactante aqui que vai quebrar essas moléculas polares de água, impedindo que o alvéolo colapse. Tá? Então esse oxigênio que está aqui, ele vai primeiro ser solúvel em água, ele precisa se dissolver na água para poder ser transportado. Mas ele tem uma solubilidade boa em água, tá? Então isso não é problema. Aí ele vai atravessar quem? Membrana alveolar, que é o alvéolo pulmonar, uma membrana extremamente fina e composta de quê? Pneumócitos, tipo 1. Aí ele vai cair num espaço, que é o espaço entre alvéolo e capilar, chama espaço intersticial. E aí ele vai na membrana capilar, certo? Que é um endotélio, uma única camada de células, certo? Fenestrada, certo? Então facilmente ele atinge quem? O sangue. E aí, como ele tem solubilidade de água, ele pode se dissolver em água, no plasma. Ou então, tá vendo as hemácias aqui passando? Ele atravessa a membrana da hemácia e vai se ligar na hemoglobina, numa reação que a gente comenta daqui a pouco, que chama de oxigenação. Tá bom? Tudo bem? Bom, a gente pode rever essa lei de Fick com variações de gráficos em cada processo, a cada evento do ciclo respiratório. Então, de uma maneira geral, o ciclo respiratório é relativamente simples, né? Ele é composto de uma inspiração e expiração. Então, o que está mostrando essa figura é o seguinte.
eu tenho, interpretem vocês do jeito que vocês quiserem essa figura, sendo um pulmão com sangue passando por esse pulmão, ou um alvéolo com um capilar alveolar, certo? Em duas fases aqui do sistema do ciclo. No final da inspiração e no final da expiração. E aqui o gráfico está mostrando variação, veja que é cíclico, da área e da espessura do meu alvéolo, tá bom? Então vejam, no final da inspiração, então veja, inspirei, eu aumentei o volume, diminui a pressão, enfim. Mas o que acontece? A área vai aumentar, certo? Mas qual área? Alvéolo capilar. Vocês concordam que no final da inspiração os alvéolos vão aumentar de volume e vão chegar cada vez mais próximo dos capilares? Então, a área ou a relação alvéolo capilar vai aumentar, certo? Aqueles alvéolos que estavam mais distantes dos capilares, porque eles estavam mais murchos, vamos pensar assim, com volume menor, quando eu vou inflar ele vai chegar mais próximo do capilar, e aí, portanto, essa relação alvéolo capilar vai se aumentar, sim? No final da inspiração. E a espessura do capilar diminui. Imagine uma bexiga que tem um certo volume. Quando eu vou inflar essa bexiga, vocês não concordam que a parede vai ficar mais fina dessa bexiga? Não é? A mesma coisa o alvéolo. Quando eu inflar o alvéolo no final da inspiração, a espessura do alvéolo vai ficar mais fina. Se a espessura dele fica mais fina, fica mais fácil o oxigênio ser transportado. Não é? E se o oposto ocorre no final da expiração, então, expirei, a espessura aumenta, não é? Do meu alvéolo. E a área alvéolo capilar vai diminuir porque os alvéolos se distanciam um pouco dos capilares. Tá bom? Então veja, isso retrata muito bem a lei de Fick, não é? Que ela é diretamente proporcional à relação alvéolo capilar. E a mesma figura pode ser também interpretada com as variações de gases. Então vejam, no final da inspiração, eu vou obter o quê? Com oxigênio, não é? E pouco CO2, não é verdade? Eu não estou obtendo oxigênio, que tem bastante no ar ambiente, muito pouco CO2. Então veja que a pressão parcial de oxigênio, que é em vermelho, aumenta, e a pressão parcial de CO2 diminui no final da inspiração. Ok? E na expiração, se eu soltar todo o meu ar, e eu puder medir o quanto eu estou liberando de CO2, eu vou aumentar a pressão parcial de CO2 no final da expiração e diminuir de oxigênio. Porque na expiração, eu estou eliminando CO2 que acabou de ser transportado da onde? Do capilar para o alvéolo. E aí eu elimino esse excesso de CO2 na expiração. Eu vou eliminar muito oxigênio? Não, pouco, não é? Porque eu tenho pouco oxigênio, porque a maioria do oxigênio já foi transportado para o sangue, para ser transportado para as células. Tá?